Olá, estudantes, espero que estejam todos bem. O tema da nossa aula é operações com números inteiros. Vamos iniciar pela adição de números inteiros. Usaremos para isso uma tabela do grupo 1 da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2016. Tabela essa retirada do site da CBF. Observando a tabela, nós vemos aqui a primeira coluna, posição de cada time. Em primeiro lugar, o time da Ferroviária de São Paulo. Segundo lugar, Iranduba do Amazonas. Terceiro lugar, Santos São Paulo. Quarto lugar, Tiradentes do Piauí. Quinto lugar, Portuguesa de São Paulo. Nas demais colunas temos pontos de cada time, jogos de cada time, vitórias, empates, derrota, gols pró, gols contra, saldo de gols, cartões amarelos, cartões vermelhos e porcentagem de aproveitamento de cada time. Observamos aqui uma situação entre Tiradentes e Portuguesa, que apresentam empate em termos de pontuação. Qual seria o critério de desempate numa situação como essa, de empate em total de pontos? Utiliza-se como critério o resultado aqui de gols pró e gols contra. Esse resultado é chamado de saldo de gol e ele vem através de adição entre gols pró e gols contra, levando em consideração gols pró favorece o time, então ele vem acompanhado de um sinal de mais, indicando que ele é um número positivo, e gols contra virá acompanhado de um sinal de menos, indicando um número negativo, ou seja, algo que não é bom para o time, é contrário aos resultados do time. Resultado dessa adição é o saldo de gols. Vejamos aí alguns exemplos. No time da Portuguesa, nós temos aqui gols pró 3, gols contra 11, saldo de gols menos 8. Como isso ficaria por meio de uma adição? Gols pró representado por mais 3, gols contra menos 11, fazendo a adição, usamos o raciocínio de eu tenho 3 e eu devo 11. Se eu tenho 3 e devo 11, ao pagar, continuarei devendo 8. Então, o saldo de gols aqui da Portuguesa é de menos 8. Um outro exemplo. Pegando aqui o time Ferroviária, ele tem 8 de gols pró, 4 de gols contra, saldo de gols igual a 4. Como isso fica representado por meio de uma adição? Gols pró, sinal positivo, gols contra, sinal negativo. Se eu tenho 8 e eu devo 4, terei aí um crédito de 4, sobram 4. Então é um saldo positivo de gols para o time aí do Ferroviária. Um outro exemplo do time Tiradentes, que tem gols pró 3, gols contra 9, saldo de gols menos 6. Vendo isso em forma de adição, nós temos aqui gols pró, sinal positivo, gols contra, sinal negativo, raciocínio tenho 3, devo 9. Ao pagar, continuarei devendo 6, que é o saldo de gols aqui da equipe do Tiradentes. Em último exemplo, temos aqui Santos, com 7 gols pró, 3 gols contra, saldo de gols igual a 4. Isso em forma de adição, nós temos aqui gols pró, saldo, gols pró acompanhado de um sinal de mais positivo, gols contra, sinal negativo, que é menos 3. Se eu tenho 7 e devo 3, tenho aqui um saldo de gol de mais 4. Usando esse critério, conseguimos aqui desempatar Tiradentes e Portuguesa. Ao olharmos aqui a coluna saldo de gols, podemos observar que Tiradentes tem um saldo de menos 6 e Portuguesa menos 8. Lembrando das nossas aulas de reta numérica, lembramos lá que numa reta numérica eu tenho 0, à esquerda do 0 os números negativos, e os dois aqui apresentam saldo negativo de gols, porém o menos 8 ele está mais distante do 0, então ele é um valor menor, enquanto que o menos 6 em relação ao menos 8 ele está mais próximo do 0, ou seja, é um número maior. Em consequência, temos Tiradentes em quarto lugar,
e Portuguesa em quinto lugar com menos 8 de saldo de gols. Ok? Qualquer dúvida basta postar no mural da tua turma. Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula sobre operações com números inteiros, vamos agora ver a subtração de números inteiros. Para isso, trabalharemos aí com duas situações. Na situação 1, vemos, para se exercitar, Andressa prefere subir e descer a escada do prédio onde mora, em vez de utilizar o elevador. Ela mora no 7º andar e vai visitar a amiga que mora no 3º andar. Quantos andares ela terá que descer para ir de sua casa até a casa de sua amiga? Então nós vemos aí que para responder essa pergunta, poderíamos realizar a subtração 7 menos 3. Realizando essa subtração, teríamos um resultado igual a 4. 7 menos 3 igual a 4. Porém, podemos observar que esse menos 3 ele é oposto de mais 3, como vimos aí em algumas aulas anteriores. Sendo assim, nós podemos escrever a mesma subtração em forma de uma adição, fazendo aqui 7 mais menos 3, que é a mesma coisa que 7 menos 3 igual a 4. Por que podemos fazer dessa forma? Porque, segundo a definição, a diferença de dois números inteiros é igual à soma do primeiro número com o oposto do segundo. Então fica aí esse conceito para trabalharmos nas próximas situações. Sempre que eu tenho uma subtração, eu posso escrevê-la como uma adição usando o oposto do número que estava aqui na subtração. Na próxima situação, nós teremos aqui situação 2. No primeiro dia do ano de 2018, André viajou da cidade de Oslo, na Noruega, para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Quando chegou a Nova York, percebeu a diferença na temperatura, pois em Oslo estava menos 3 graus Celsius e em Nova York menos 14 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as temperaturas dessas duas cidades? Então, para entendermos melhor, vamos usar aqui uma reta numérica que aprendemos também em aulas anteriores. Vemos aqui a temperatura de cada uma das cidades, menos 3 graus de Oslo e menos 14 graus de Nova York. Essa reta ela foi dividida em espaços iguais, então nós observamos aqui de menos 14, teríamos depois à direita menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 e menos 3, que é a temperatura de Oslo. Ou seja, entre uma cidade e outra, nós observamos aqui uma diferença de 11 graus Celsius. E observe que todos aqui estão para o lado negativo da reta numérica, então menos 11 graus Celsius. Ou poderíamos contar aqui os espaços entre um e outro, vamos chegar a 11 espaços, como tudo está para o lado negativo, então menos 11 graus Celsius. Assim temos aqui a subtração de menos 14 menos menos 3. Porém, como visto no exemplo anterior, isso pode ser escrito através de uma adição, porque menos 3 é o oposto de mais 3. Então, reescrevendo em forma de adição, nós temos aqui menos 14 mais 3, que é igual a menos 14 mais 3, que vai dar resultado menos 11. Ou seja, devo 14, tenho 3, fico devendo 11. Observe que aqui era menos 3, o procedimento é, se o oposto de menos 3 é mais 3, então eu posso utilizar aqui o mais 3, e aí a minha operação deixa de ser uma subtração e passa a ser uma adição. Então estou usando aqui o oposto do menos 3 e mudando a operação de subtração para adição. Eliminando aqui os parênteses, fica menos 14. Como eu tenho mais e mais, elimino mais, elimino parênteses, fica menos 14 mais 3, que pelo raciocínio aqui de devo 14 tenho 3, fico devendo 11. Isso, conforme que foi visto na aula anterior,
que diz que a diferença de dois números inteiros é igual à soma do primeiro número com o oposto do segundo. Então veja que muda para adição, né, soma, do primeiro número com o oposto do segundo. Então o oposto de menos 3, que é o mais 3 que nós utilizamos aqui. Então guarde esse conceito aí para os próximos exemplos, ok?